Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, nos alimentando na jornada em busca da perfeição, da nossa evolução. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar como erva daninha que são. Então, vamos ao trabalho. Vamos arregaçar as mangas e nos alimentar das palavras que estão na Epístola de Tiago, que diz o seguinte: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Interessante, né? Vamos repetir porque é importante que possamos compreender estas palavras de Tiago, que diz o seguinte: Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. Então, isso significa que analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. Então, é indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que nos rodeiam. Sem a observação, é impossível executar a mais simples tarefa do Ministério do Bem. Somente após ouvir, com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Então é importante, como diz aqui Tiago, aprender a ouvir, não só com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Porque se não analisarmos e não refletirmos a respeito daquilo que nós ouvimos, muitas vezes a mensagem chega truncada e a gente divulga ela também de maneira errada. Então, como diz Tiago, só aquele que guarda na boa experiência espalha com isso, ou seja, recebe ensinamento, medita sobre ele e depois coloca em prática. Nós devemos ser diferente do papagaio. O papagaio, quando aprende a falar, ele ouve e repete, mas ele não pensa, ele não medita a respeito daquelas palavras. Ele simplesmente é como se fosse um gravador, um disco, um CD, enfim. Então, o conselho do apóstolo que foi dado há 2000 anos atrás é extremamente importante nos dias de hoje, porque ele nos coloca mais alguma coisa também. Que se o homem deve ser pronto nas observações, é claro que ele tem que ser comedido nas palavras e também deve ser tardio por irar-se. E olha, vamos analisar o nosso dia a dia. Quantas vezes durante o tempo que nós ficamos acordados no dia, nós temos variados motivos para agir energicamente. E o problema é que nós estamos acostumados, em função das nossas reencarnações anteriores, porque essa não é a primeira vez que estamos no planeta, com certeza também não será a última. Eu digo que nós ainda não chegamos na metade do caminho da nossa evolução. Então, muitas vezes, nós agimos por impulso, por reflexo. E está na hora da gente começar
deixar de agir por impulso, por reflexo, e agir a partir de uma análise, de uma reflexão dos fatos que estão à nossa volta. Por exemplo, estamos nos aproximando de uma época de eleição. Está todo mundo com os nervos à flor da pele. Qualquer fagulha, qualquer faísca, pode dar início a um incêndio. E já tivemos aí episódios tristes, até com morte, na nossa campanha eleitoral. Então, será que não está na hora de nós acerenarmos o nosso ânimo? Porque hoje eu estava lendo uma notícia interessante. As famílias estão buscando ajuda psicológica de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque muitas vezes marido e mulher não se entendem. Um vota no partido A, outro vota no partido B, não há diálogo dentro de casa e isso acaba muitas vezes descambando até para a violência física. É os dias que nós estamos vivendo. E por que isso? O que falta é, como diz Tiago, que estejamos prontos para ouvir, que sejamos tardio no falar e também tardio nos irarmos também. Então, é importante a gente lembrar que não existem duas pessoas iguais. Que existem são pessoas que têm gostos, têm tendências semelhantes, mas nós precisamos também daqueles que pensam diferente para que a gente possa analisar muitas vezes um outro ponto de vista para que o nosso país cresça, evolua. Nesta eleição, os lados estão se vendo como inimigos e deveríamos nos ver como adversários políticos, que todos nós temos direito a ter a nossa posição política, que deve ser respeitada, mas nós também temos o dever de respeitar as posições daqueles que são contrários a nós. Então, é importante lembrar que tem um ditado que diz que a palavra é prata e o silêncio é ouro, ou seja, o ignorante fala pelos cotovelos, o sábio ouve e não retruca. Então, quem somos nós? Somos o ignorante que fala pelos cotovelos? Ou estamos a caminho de ser o sábio que ouve, analisa, reflete, fala pouco e não se irrita? Vamos procurar adotar esse comportamento nesta semana e vamos ver que teremos uma convivência bem melhor com todos aqueles que estão à nossa volta. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.